o cérebro, as pessoas acham que a criança nasceu com 5 anos, tá desenvolvida, né? E não. Então a gente tem essa idade para desenvolver até os 24 anos para a gente ter o nosso cérebro totalmente formado. E o que acontece com crianças de 0 a 3 anos? Eu falo muito sobre isso e eu toco muito na questão do não, na palavra não. Por que eu quero falar sobre isso também aqui? Eu falo para as pessoas que crianças de 0 a 3 anos elas não entendem a palavra não, esse conceito. E aí elas me perguntam, tá, mas se ela não entende o não, e por que tu vai falar o sim? E por que tu vai falar, filho, calma, eu tô aqui? O não é um conceito muito abstrato para ela nesse período de 0 a 3 anos, porque é um período de formação também, principalmente de formação cerebral, de formação cognitiva. Então, a criança ela não vai entender esse conceito, é um conceito muito abstrato para ela. A criança não consegue se comunicar, as funções cerebrais dela de comunicação também não estão formadas para ela poder se expressar da forma correta que a gente quer que ela se expresse. É muito também do que a gente quer da criança, o que a gente espera da criança, só que a criança ainda não tem capacidade cerebral, não tem capacidade para dar aquilo que a gente espera dela. Então, a criança de 0 a 3 anos, ela ainda não tem essa capacidade cognitiva, ela não tem esse desenvolvimento cerebral para se comunicar com a gente. Então, a gente vai por outros caminhos. Qual caminho a gente poderia seguir nesse contexto? O redirecionamento, a mudança de foco. E a partir de 4 anos, quando já é uma idade que a gente está começando um outro tipo de formação, a gente consegue ter uma comunicação. A gente consegue se comunicar, a gente começa a fazer acordos, a criança começa a se expressar e a gente também precisa ajudar a criança a se expressar da maneira correta, porque as crianças elas precisam desse ensinamento. Até quando eu tô nessa parte da formação do meu cérebro de 0 a 3 anos, que eu tô tentando me expressar e eu tô procurando formas para isso, eu como criança, as crianças têm um momento da vida delas, um desenvolvimento que elas têm essa questão muito exploratória e assim por exemplo, a mordida, exemplificando para ficar mais fácil. A criança morde porque ela tá muito nessa fase oral dela e ela morde porque ela tá querendo expressar alguma coisa. Então, o seu filho levou uma mordida, o seu filho mordeu alguém. Mas e aí? Sabe? O que tá por trás dessa mordida? A gente precisa ouvir essa criança. Mas como eu vou ouvir essa criança se essa criança não sabe falar? Eu vou acolher essa criança e eu vou começar a desenvolver nela, começar a mostrar para ela, observar em que momentos ela faz isso. A minha filha tá mordendo muito quando ela tá estressada, ou ela tá mordendo muito quando ela quer um brinquedo, ou ela me morde quando ela quer a minha intenção. Então é importante esse olhar para a criança, para entender quando isso está acontecendo. E quando a gente consegue ter esse olhar, quando a gente consegue começar a observar, a gente consegue dar à criança as ferramentas que ela precisa, como consegue levar ela para o caminho certo. Então, a criança mordeu, acolhe e mostra para ela como ela pode se comunicar da maneira correta. Acolhe e mostra para ela que, olha, assim machuca, assim não é legal, assim fere outra pessoa. Mas você pode se comunicar de outra maneira. Você pode se comunicar, você pode fazer um gesto, você pode falar uma palavra. E essa construção a gente faz desde essa idade de 0 a 3 anos, que eles não têm essa capacidade cognitiva de entender. A gente começa a fazer desde os 0 a 3 anos com redirecionamento e depois, a partir de 4 anos,
e falando, mostrando, exemplificando.